Salve EDL, salve galera aqui do canal. Bom, eu vou ser bem breve nesse vídeo aqui. Para você aprofundar tem que ver outros conteúdos. Nesse caso, principalmente o vídeo que diz respeito à organização dos reinos eternos, desse mesmo canal. Entre no link fixado para você acessar coisas a mais para aprofundar e ver outros conteúdos, né, principalmente do Mestre Bob, relacionado ao tema e etc. Então beleza, vamos lá. Um inscrito do canal, um seguidor aí, fez uma pergunta sobre... Antes de entrar na pergunta que ele fez, ele também falou que seria interessante que tivesse o audiobook do livro Lúcifer. Acredito que seja o livro Lúcifer. Ele falou do vídeo, falar com o Mestre Bob que seria interessante ter o vídeo em áudio. Então, beleza, anotado aqui. Mas eu já adiantaria que temos assim eu não sei quanto, né, que eu nunca ouvi tudo, mas temos uma boa parte do livro em áudio. Eu acho que ainda existe, sim. Esse livro em áudio, e na época foi até o Doug que gravou, então tem alguma coisa, se não me engano a metade, a primeira parte do livro, não sei, mas com certeza interessante seria. Mas tem programas também que você consegue ouvir o livro ao invés de lê-lo, né? É só você pesquisar que você encontra esses programas. Mas então vamos para a pergunta em questão. Tem uns bichos aqui juntando, que eu estou na natureza, eu vou ficar em movimento que é melhor. Então a pessoa perguntou sobre a abstração dos animais. Por que os animais são abstratos? Na verdade, ele foi bem teve um vídeo para trás aí que eu tava nesse mesmo lugar. Aí eu falei que meus gatos estavam aqui, eu só não iria mostrar porque são abstratos. Isso aí deixou a pessoa meio que encucada, né? Aí a princípio ela fez uma pergunta, né, sobre os gatos. Por que você não mostrou seus gatos? Não sei o que são abstratos. Aí a princípio eu até pensei que ele queria um pouco adentrar ali mais nas particularidades e tal. Eu fiquei até meio assim, pra que ele quer ver meus gatos e tudo mais? Mas aí ele mandou uma pergunta de novo, eu entendi que na verdade a intenção dele não é ver meus gatos em si. Ele ficou realmente sem entender por que não pode ver os gatos que são abstratos. Então eu vou te explicar. De maneira geral, não é que os gatos são abstratos ou os meus gatos são abstratos. Os animais, no geral, são abstratos, tá? Então para você aprofundar, você tem que ver o vídeo sobre a organização dos reinos eternos. Mas aqui, para ser preciso, você deve lembrar que tudo que existe é um processo. O homem, né, é a síntese desses processos. O homem é feito à imagem e semelhança do todo, de Deus, certo? Isso é bíblico e etc. Por que o homem é feito à imagem e semelhança do todo? Porque é a própria simetria, né, a coerência atemporal de alfa e ômega, né? A ômega mergulhando em alfa, se procurando, para se encontrar, ela forma esse processo atemporal que se mantém existindo, por não se quebrar, entende? Porque passo após passo ela mantém os seus passos anteriores existindo para que ela não se desfaça. Então é um processo, beleza. Aí esse processo que acontece quando ele é entendido, quando ele se assimila, quando ele assimila a si mesmo, quando se encontra, ele é o homem, né? Como eu já disse, a síntese, então o homem. Então tudo que você pode experimentar na existência, na verdade, só é possível diante do que eu acabei de falar, da observação, o colapso da função de onda, né? Então o que acontece? O que são esses reinos eternos? Você tem um átomo que está em tudo, acima, abaixo, dentro, fora, que é o reino atômico, que é o geral, né? Você pode dar um zoom nas estrelas que estão no céu, em qualquer coisa no céu você vai chegar no átomo, e dar um zoom em qualquer coisa que está no microcosmo, na sua pele, em qualquer lugar no ar, você vai chegar no mesmo átomo. Então é isso, o átomo está em tudo. Depois você tem o reino mineral, que está nas pedras, etc. Reino vegetal, as plantas, etc. O reino animal, que é os animais, etc. O reino humano, que é o transbordar dos reinos animais. E aí o humano, compreendendo tudo, como eu já expliquei, transborda para o reino quântico, aí são os deuses. Mas o que acontece então, ó? Tudo que existe, na verdade, são possibilidades. Ou seja, tudo que é abstrato só passa a ser concreto, né? Só passa a ter forma, existir de fato, de acordo com a observação, entende? E a comunhão de observações, como eu já disse em outro momento, como nós na escola aqui explicamos, cada um de nós é um universo, né? Mas aí só existe um universo, mundo, quando compartilhamos, cada um de nós, o nosso universo interno, de forma que possa existir um mundo em comum, tá entendendo? Então, independente se as suas crenças, quais são as bases das suas crenças, por exemplo, o mundo de hoje em dia, do teatro aí, todo mundo acredita no mundo que o sistema impôs, né? O currículo escolar, a mídia te informa e você acredita nisso. Então, existe um mundo em comum porque todo mundo está buscando aquilo que os meios de informações dão de referência, né? Que tipo de roupa você vai vestir, o que você deseja, seus sonhos, seu trauma, tudo baseado nisso. Mas beleza. Então, o que eu quero dizer aqui é só que não há realidade sem o observador, correto? Então, o que acontece?
esses reinos anteriores, eles são possibilidades de existir, entendeu? A luz já analisou essas possibilidades até através do 7/12 e definiu esses reinos: reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino dévico. Então o que acontece? Sem o humano, você tem esses arquétipos atemporais. Você sabe o que é árvore, você sabe o que é floresta, você sabe o que são as pedras, você sabe o que é o ouro, você sabe o que é isso, você deu nome para tudo isso daí. Só que se você não observa, não há. Tudo que há é possibilidades, né, é o átomo, e nem isso seria, entendeu? É tudo vibração, possibilidade, é quando você dá forma que algo existe. Então isso é para tudo. Então o que acontece? A Terra, né, qualquer lugar que está mapeado, foi porque já foi experimentado por alguém e foi mapeado, entendeu? Você tirou do abstrato, você deu forma, você mapeou, entendeu? Então você consegue sair de um ponto e ir até outro porque está mapeado. O ser humano deu forma e mapeou. Então aquela forma ali está comungada com muitos, entendeu? Para você ir para um lugar tem o GPS, tem mapas, etc. Mas, do contrário, são só possibilidades. Então o que eu quero dizer com isso? Os animais no geral, eles são abstratos, no geral são abstratos, não só os gatos, mas alguns serão mais abstratos, outros menos, diante da sua cor, entendeu? Não dá para explicar tudo aqui, você tem que entender que o reino animal é uma... Como que eu posso dizer? É um resultado, né, do eco se procurando, da luz procurando, até que você chegue no reino animal. Só que esse resultado, ele vai se comparando, né, e etc e tal. Veja o outro vídeo aí para aprofundar, até que ele vai sintetizando, né, no animal, né, o reino mineral se procura, etc. Veja outro vídeo. Mas quando eles vão do reino vegetal para o animal, eles vão se sintetizando em animais. Cada animal ali vai ter sua cor, sua característica. Então você vai ter animais mais abstratos, que puxa ali mais pro lado onda, né, a cor vermelha e assim por diante, as mais perto dessa cor e etc. E os animais que estão num outro tom, lá do outro lado, mais azul e próximo disso. Vou deixar aí no corpo desse artigo também, de novo, o hexagrama, né? Só que com os animais posicionados, os dois animais, ou seja, as duas características massas, as 12 cores, só que nos animais. Então, através dali, você vai entender qual animal é mais ou menos abstrato. Mas, no geral, os animais são todos abstratos. A serpente e os gatos, eu diria que são um pouco mais, entende? Então, para chegar no ponto, por que os gatos são abstratos? É o que eu estava dizendo. Se você compreende que tudo é abstrato, tudo são possibilidades, então, se você não mapear, não der forma, você sabe que existe a possibilidade de ter uma floresta, você sabe que existe a possibilidade de ter árvores, você sabe que existe a possibilidade de ter plantas. Salve, Rogério. O mestre Rogério Casarra passando aqui. Maior educação, eu pedi licença ainda. Então, como eu estava dizendo, você vai ter essas possibilidades, né? E quando você dá forma nessas possibilidades, aquilo passa a existir, tá? Saí um pouco aqui, né? Porque cruzou olhos com o Rogério ali. Mas beleza, vamos voltar. Então, continuando o raciocínio, tudo é possibilidade. Se você não mergulhar, por exemplo, num deserto, o deserto é uma possibilidade, você não sabe que ele existe. O oceano, a floresta, assim também são os animais. Os animais, eles existem como arquétipos, né? Você vai ter os arquétipos felinos, os arquétipos, e assim vai. Mas aí o que eu quero dizer? O que acontece? Aqui no reino, por exemplo, temos diversos animais, diversos. E o mundo aí tem diversos animais, ou diversas possibilidades de existir animais. Então você já vai ver que todos os animais se resumem em 12. Você vai posicionar os 12 ali, vai estar aí no corpo do artigo, certo? Então você sabe que existe coelho, que existe lobo, que existe blau, né, etc. Mas aí o que acontece? Eles existem como possibilidades. Se o humano não for ali de forma, não existe. Então o que acontece? Você vai ver que cada um desses animais que estão no abstrato, vamos supor, se você for pegar os felinos, eles se comportam muito idênticos. Os peixes, por exemplo, os peixes são idênticos, entende? Se você, basicamente, eu não estou falando, você olha para a face dele, eles não têm expressão, não é idêntico na forma, idêntico na vibração, por assim dizer, certo? Eles têm o mesmo comportamento. Assim, todos os animais que estão no abstrato. Se você mergulha em uma floresta, por exemplo, você vai ter a possibilidade de ver animais selvagens. Você vai ter a possibilidade de topar com uma onça, vai ter a possibilidade de topar com uma serpente, vai ter a possibilidade de topar com vários animais. Só que esses animais, eles vão agir muito igual. Por quê? Porque eles estão totalmente no abstrato, entende? Então, o que você precisa entender? Uma coisa que eu não falei que é importante. Esses reinos que vão nos formando,
eles de certa forma são escudo para nós. Vocês têm que entender que tudo é vibração, entende? Então esquece desse mundo lógico aí. Existe o que chamam de magia, assim, que nada mais é que você trabalhar com o abstrato, com a intenção, com a informação, ao invés de trabalhar com o concreto, entendeu? Você vai atuar pelo abstrato, ao invés de atuar pela lógica. Então, você tem que entender que existe sim, mano, feitiçaria, existe uma simples intenção, entendeu? Se uma pessoa ficar intencionando o seu mal, isso vai ecoar, entendeu? Se você for menos coerente que aquela pessoa, vai te pegar. Se aquela pessoa tiver muita justiça, vai te pegar. Então, o que acontece? Mas nesse mundo aí do caos, do erro, é olho por olho, dente por dente. Então, é muito importante vocês saberem desse conhecimento. Então, até chegar no homem, você entendeu que é um processo. Quando esse processo se encontra no homem, certo? Aí o homem é o que? Tem nele mesmo o reino vegetal, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Então, vamos direto ao ponto. Se você não tem, na sua torre, vamos supor, em sua casa. Na sua casa seria bom que você tivesse minerais, ou seja, pedras. Por que os namastê usam pedras, por exemplo, e não sabe por quê? Porque está logo ali no reino mineral. O que quero dizer é que os reinos antes de nós, eles nos protegem vibracionalmente, são como escudos, certo? Eu estou prolongando muito. Então o que acontece? Os animais. Se os animais estiverem no abstrato, só no abstrato, são possibilidades. A partir do momento que você mergulha em qualquer lugar, numa floresta, por exemplo, tem animais selvagens, você vai encontrar diversos animais, mas todos eles comportando praticamente igual, porque eles são só um eco de um processo se procurando, certo? Então quando o homem vai numa floresta, ele quer encontrar alguma coisa, ele vai sintonizar para encontrar ou não. Mas aí o que acontece? Quando você começa a trazer um animal para próximo de você, ele deixa de ser somente aquele eco, entendeu? Aquele eco, por exemplo, você traz um gato, um felino, seja qual for. Ele ainda é um felino, ele tem as características de felino, ele vibra ali naquela questão felina, só que ele começa a moldar um ego, entendeu? Agora ele não é só mais um eco. Você pode ver que os animais, quando você tem um animal, ele se parece com você. O animal normalmente parece com o seu dono. Por quê? Porque ele começa a refletir o ego, ele começa a ecoar o seu próprio dono, entende? É por isso que você vai começar a entender como existem animais mais inteligentes. E normalmente quando os animais são mais inteligentes, ele sempre está atuando com algum ser humano. Temos até o caso lá da gorila Coco, né? O Hélio Couto, como o Hélio Couto trabalha na forma, ele fala que é um ser, que a Coco na verdade é um ser muito mais evoluído que encarnou no corpo de um animal para poder passar um conhecimento para o ser humano. Dá para traduzir assim, a teatro, mas o fato é o quê? O fato é que a Coco, por exemplo, ela tinha tanta informação, tanta inteligência, porque ela lidava muito com a sua tratadora, entende? Então o que eu quero dizer, para ser bem claro, por que os animais são abstratos e por que eu não quis mostrar meus gatos? Porque é o seguinte, uma coisa os animais abstratos mesmo, que você não dá nome, não dá forma, eles estão mais ali para questão do ambiente, né? É difícil falar, tem vegano que não entende muito dessas coisas, é complicado. Mas o que acontece? Por que os namastê usam pedras para proteger? Tem vários tipos de pedra, vários tipos de cor, vários tipos de nome. Por quê? Porque está no reino mineral. Então o que acontece? Se alguém faz um feitiço para você, ou intenciona algo ruim para você, ou qualquer coisa assim, se você está com o seu campo vibracional, com a sua tórax totalmente aberta, você vai receber aquilo lá muito fácil, entende? E como que você não deixa a sua tórax aberta? Você tem que se proteger com os reinos anteriores. Então é bom que vamos falar na sua casa. É bom que na sua casa, primeiro ponto, velas. Velas é muito importante. Por exemplo, a vela preta. Se você for usar a vela preta, só ela, acende ela, tem um processo, não vou explicar aqui porque a intenção aqui não é passar técnica. Pega o conceito, uma vela preta, por exemplo. Se você usar ela vai converter qualquer intenção, qualquer abstrato, qualquer intenção ruim em coisa boa. Sem, vai ser bom de que forma? O abstrato vai decidir ali, entendeu? Só que aquilo que ia ser ruim para você, agora vai converter em coisas boas. Então é sempre bom você ter vela, trabalhar com vela e entender sobre vela por causa disso. Mas ainda que você não tenha a vela é o principal, porque ela já vai te proteger no abstrato, aí tem outras cores e tudo mais. Não é para ensinar a técnica de vela que agora é para vocês entenderem. Então vela é importante por causa disso, porque você se protege, né? Porque a vela tem os 4 elementos, certo? Ela tem terra, fogo, água e ar nela. Não é para explicar isso aqui agora, vamos prosseguir. Então o que acontece? É importante você ter na sua casa, por exemplo, pedras, né? Seja que pedra for, mas você tem que ter pedras. As pedras que a galera namastê usa, né? Ametista e por aí vai. Por quê? Porque aí você já vai estar fechando a sua tórax, certo? Olha pra você ver, ó. Nós somos feitos do reino mineral, reino vegetal, reino humano, né? Até chegar no humano você está bem longe da morte, né? Você já se iludiu bastante até chegar aqui. Mas você se iludiu como? Com os reinos anteriores. Então o reino mineral, ele está bem próximo ainda ali do reino da luz, do reino atemporal, né? Então, quando você se blinda desse reino mineral, tá vendo? Você já
para alguma coisa que foi direcionada a você, primeiro vai vir pelo reino mineral. Se o seu reino mineral não estiver organizado, vai passar direto, certo? Vai vir. Agora, se você tiver pedra, seja que pedra, vai ter que lidar com as pedras primeiro, elas estão te protegendo. Depois do reino mineral vem o que? O reino vegetal. Então é por isso que é bom você ter, todas as plantas te protegem, mas você tem que ter conhecimento. Por exemplo, é bom você ter pimenta, é bom você ter espada de São Jorge, é bom vocês terem arruda, entende? Porque aí o que acontece? Vamos supor, você já tem as pedras. Então qualquer mal, qualquer coisa que for direcionada a você, qualquer magia, qualquer coisa assim, isso existe, entendeu? É intenção. Qualquer coisa que for chegar em você, primeiro você organizou o mineral. Então vai passar primeiro pelo mineral. Vai ter que passar essa barreira. Passou essa barreira, você organizou ali o vegetal. Então você tem arruda, você tem pimenta, tem um monte de coisa. Vai ter que passar ali pelo reino vegetal. Passou pelo reino vegetal, ou então se você não tiver, já tá vindo. Então aí vai ter que passar pelo reino animal. Aí chega o ponto dos animais, entende? Por que eu não quis mostrar meus gatos? Porque diferente de um animal que está na natureza, em possibilidade, certo? Os animais são possibilidades, igual a natureza, igual qualquer coisa, são possibilidades. Só existe se você der forma. Mas aí vamos supor que você deu forma em alguns animais. Pegou lá na natureza animais selvagens. Pegou uma cobra, pegou uma onça, pegou qualquer coisa e trouxe para o seu terreiro, para o seu ambiente. No entanto, você não fica ali lidando com ele, você não dá nome, você não ensina, você não conversa, você não faz nada, você só trouxe. Então você tirou ele do abstrato geral, eles existem, você sabe que existem, mas ele ainda continua abstrato por estar ali, por você conviver, por você tratar e tudo mais, mas fica mais no abstrato. A gente faz isso aqui. Então esses bichos também, seja coletivamente, na sua casa, na sua família ou com você mesmo, as coisas que forem, parece pesado, mas é assim, a existência é isso. As coisas que forem direcionadas para você, primeiro vai pegar no reino mineral, nas suas pedras, depois nas suas plantas, depois vai começar a pegar nos animais. Então por isso que você tem que ter um corpo bem estruturado. Vamos supor que você mora sozinho, hipoteticamente. Você tem que ter um corpo bem estruturado. Se você mora sozinho, numa casa de cimento, né, pedra, tal, não tem mato, não tem... para todo lado é pedra, certo? Não tem floresta, não tem nada, natureza. Você não tem animal, você não tem planta, você não usa vela, certo? Você não tem pedras, não tem nada disso. É só você e a selva de pedra. Tá vendo como você tá vulnerável? Entende? Então, aí o que acontece? Ponto dos animais. Por que eu não quis mostrar meus animais? Porque primeiro que você tem que fortalecer seu corpo, né? Fazer um escudo. Então você vai ter muitas plantas, né? Muitas pedras, muitos animais. Então o que acontece? Por que é complicado mostrar um animal seu? É porque ele vira um totem, entende? Diferente do animal da natureza, quando você traz ele para próximo de si, você conversa com ele, você ensina ele, etc. Ele começa a ecoar você, ele vai ficando inteligente, entendeu? Tanto que no reino quântico, se nós quisermos assim, os animais falam, entendeu? Um porco fala. Um monte de gente agora vai tirar onda com a minha cara, vai achar que eu sou idiota, entende? Por falar isso, mas eu tô falando a real. Então, quando você começa a trazer um animal para sua torre, para próximo de você, conversar com ele, etc., ele começa a pegar até a sua personalidade, ele fica inteligente e tudo mais, ele fica diferente dos animais abstratos, seja nas possibilidades da natureza, ou seja nos que você trouxe mais próximo, mas mais para te ajudar a proteger ali, para formar esse corpo, essa arca. Volto a dizer, seja coletivamente ou sozinho, serve para as duas coisas. Então é necessário, é importante que você tenha suas pedras, seus animais, suas plantas e tudo mais, certo? Os animais que você não tem tanta intimidade, que ele fica mais no abstrato ainda, que esteja ali nos suatórios, e os animais se traz mais próximo, entende? Mas por que é complicado mostrar e tudo mais? Exatamente por isso, porque é delicado. Se você pega um animal seu próximo, que já virou um totem, não tá no abstrato, certo? Aí as pessoas começam a dar forma, e querendo ou não, olha como a gente atua. Então tem gente que quer meu bem, mas tem gente que quer meu mal, entende? Então é muito complicado expor nossos animais próximos. Porque de verdade é complicado, eu já expus cobras minha, por exemplo, em seguida ela sumiu, morreu animais e assim vai, entende? Então é nesse sentido que é abstrato e que é complicado, não é os meus gatos, entendeu? É qualquer pessoa. Se você tem um animal próximo de ti, ainda mais aqui como nós atuamos e tudo mais, se você tem, vamos supor, muitos inimigos, muita gente querendo seu mal e etc, é complicado você ficar expondo os seus animais próximos. Não só os animais próximos, tudo, qualquer coisa que você tem próximo é complicado. Por causa do quê? Do próprio ser humano, das intenções. Então você compreendeu o que eu falei? É como se os reinos anteriores de você fossem escudos para te proteger, certo? Pode parecer frieza, mas é assim a realidade. Deus fez o mundo assim. Se você estiver achando ruim, você está querendo fazer melhor que Deus, entende? Como os veganos gostam de fazer. Na própria Bíblia está lá. Mas não vou entrar nessa questão não, de animais, comer e não comer. A gente tem amplo conteúdo explicando isso. Mas para resumir é isso, ó. Quando você traz um animal para próximo de ti,
ele deixa de ser qualquer um no abstrato, entende? Por exemplo, todos os felinos comportam mais ou menos do mesmo jeito. Aquele seu vai ser diferente. Se você pegar cada gato de cada casa, eles têm personalidades diferentes. Por quê? Porque ele começa a ecoar ou o dono dele específico ou a galera da casa. Aquele que interage mais com ele começa a ecoar. Então você vai perceber que ele tem os trejeitos do seu dono. Ou seja, ele deixou de ser só um animal abstrato. Tanto que você pode trazê-los de volta, entendeu? A gente faz isso aqui, a gente já fez. Eu tenho bicho que já tá na segundo momento dele, entendeu? Já tá na segunda carcaça. Temos outros aqui no nosso reino que já tá na quarta, quinta, por aí. Então você pode trazer ele de volta, porque ele começa a ter essas personalidades, entende? Então o que acontece? Vamos supor, você tem um cachorro que ele sempre gostou de fazer pipi em tal lugar, sempre se comporta de tal jeito, gostava de andar com você de bicicleta, igual já teve um amigo meu que o cachorro andava de bicicleta com ele. Eu falei disso, eu acho que o Rogério que também tinha isso, mas no caso que eu falei não foi dele, né? Mas serve também. Então, aí se você arruma... Eu não vou ensinar como é que faz isso também, não. Mas vamos supor, se você traz ele de volta, é ele mesmo, porque ele vai ter as mesmas manias, faz pipi no mesmo lugarzinho, vê a bicicleta, ele quer subir, ele vai ter o mesmo comportamento. Você fala, pô, é o meu cachorro. Então você pode perceber que o animal que você traz ele para próximo de ti, a gente chama de totem aqui, não, a gente chama, isso é uma coisa luciferiana até, você pode olhar nos conteúdos egípcios para vocês verem que já era assim. Mas então quando você traz ele para próximo de ti, ele começa a ter personalidade, uma maior personalidade. Então beleza, você quer que o seu animal pereça no seu lugar e tudo mais, então é por causa disso. Eu vou no flow também. Eu já mostrei em outros momentos, meus gatos, se for pesquisar outros vídeos, outras lives, eles apareceram, mas eu particularmente não gosto de mostrar muito por isso, entende? Então eu espero que tenha ficado entendido. Para resumir aqui agora, então, os reinos anteriores são como escudos para nos proteger, e a gente também cuidar deles, a gente tem que fazer manutenção, entendeu? Não é pôr ali, você tem que cuidar, tem que tratar, tem que amar e tudo mais. Então você vai ter as coisas que ficam mais abstratas e as coisas que ficam mais próximas, entende? Então por isso que é importante você estar em meio à natureza e tudo mais, ter essas coisas, porque você fica mais protegido do que sozinho. Então se você mora, de novo, num apartamento, não tem plantas, não tem pedras, não tem animais, você está exposto praticamente, tá ligado? Você está exposto, tudo que for direcionado vai praticamente direto em você, por assim dizer. Tem várias variáveis, né? Tem a sua fé, a sua oração, a sua mãe que ora por você, qualquer coisa, tem isso tudo. Mas eu tô falando de forma mais é isso. Se você não tem esses reinos anteriores posicionados, você está mais vulnerável. Agora, se você organiza ali as pedras, quanto mais você conhece, melhor, porque, eu vou usar tal pedra de tal cor para tal, entendeu? Então, quanto mais conhecimento, melhor você lida com isso. Mas, de forma geral, é isso. Você precisa ter os minerais ao seu redor, precisa ter os vegetais ao seu redor, precisa ter os animais ao seu redor, entende? Para formar um campo que até chegar em você, entendeu? Demora. E isso aí vocês podem ter prova. Eu mesmo, quando eu era criança, eu tive a experiência. E minha mãe, intuitivamente, ela pegava muita coisa. Eu já vi, por exemplo, uma cabra morrer de uma forma e ela falava que tinha certeza que era macumba, que era pra pegar nela, mas pegou na cabra. Na época eu nem questionava nem nada. Hoje em dia eu sei que é verdade. A cabra morreu babando, entendeu? Espumando a boca de uma hora pra outra. E era mesmo. Eu sei até quem... etc. Entende? Então, vocês devem ter tido alguma experiência assim, de bizarramente, vocês sentem, principalmente mulher, mãe sente muita coisa, entende? Então você vê, chegou uma pessoa, e muitas vezes nem é a pessoa. Por exemplo, se você pegar um benzedor, ou sei lá, uma pessoa que é muito esponja, ela fica pegando energia de muita gente. Aí vamos supor, ela chega na sua casa, você tem um pé de arruda, o pé de arruda murcha tudo. Você vai pegar e jogar que a pessoa é mal, tem uma má energia? Nem sempre, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque às vezes não é a pessoa que tem uma má energia, é ela que está carregada também, e acabou descarregando naquela arruda. A arruda é muito bom para isso, pode ver, você testa a arruda, ela murcha tudo se estiver muito carregada. Então, enfim, os nossos antepassados, nossos avós e tudo mais, eles sabiam disso culturalmente, passando de boca a boca. Mas por que eles não sabem? E eu tô explicando aqui agora, por seus reinos anteriores, entendeu? Eles vão te protegendo magneticamente, vibracionalmente, entende? Mas vai falar que você que tá me assistindo aí, ou que fez a pergunta, não tem uma avó que falava que pimenta é bom para proteger, ou então toma arruda, põe a arruda na orelha, etc. É por isso, entende? Dos animais eu nunca ouvi falar, acho que as pessoas perderam muito essa parte. Não, acabei de ouvir sim, minha mãe, por exemplo, minha mãe falava, pegou na... Então eu diria que o coletivo, culturalmente, eles sabem disso. Tem muitas coisas que o coletivo ainda sabe culturalmente, mas não sabe como é feito. E eu tô explicando aqui agora a questão que foi perguntada aí. Deu pra entender então? Eu não quis mostrar meus bichinhos aqueles dias, meus gatos, porque eu gosto muito deles e eu quero protegê-los, entendeu? Assim, eles me protegem, eu protejo eles. Então é por causa disso, expor muitas coisas particulares, né? Seus animais, essas coisas é complicado por isso, por causa das intenções alheias, acaba pegando neles, e é triste quando isso acontece, certo? Então, no mais é isso,
Se tem alguma dúvida em relação a isso, eu peço desculpa, né? E peço que você pergunte aí. Eu tô dizendo isso também porque eu acabei iniciando um vídeo antes, mas por algumas questões aqui eu acabei tendo que começar novamente. Então eu não sei se alguma coisa ficou perdida no outro vídeo e tudo mais. Mas se restar alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E para finalizar, eu não li a pergunta e tudo mais, mas quem tiver interessado em ler a pergunta certinho, ver quem perguntou, entre no link que vai estar no portal. E dependendo, depois eu vejo se eu faço um áudio exclusivo lá pro portal ou não. Mas vale a pena você entrar, que eu vou deixar muito conteúdo a respeito. Por exemplo, o hexagrama, né, com a organização dos 12 animais principais, em que tom eles vibram, etc. Então é muito importante vocês verem. Vai ter conteúdo lá que ajuda muito nisso. Então vou encerrando por aqui, agradeço a participação de todo mundo. Foi 25 minutos, eu pretendi que fosse bem mais rápido, acabou ficando bem mais longo. Mas eu acho que valeu a pena. Agradeço aí a participação e a paciência de quem chegou até aqui. Fiquem com Deus. Luz pra nós.